Zacarias 9, a partir do verso 9, vai dizer algo interessante para nós nessa noite de Páscoa. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrade até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Lindo isso, hein? Prisioneiros da esperança. Meu Deus. E também hoje anuncio que lhe restituirei tudo em dobro. Aleluia. Porque entesei Judá como meu arco de guerra e fiz de Efraim minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos. E aí vem a reflexão. Contra os filhos de quem? Contra os filhos da Grécia. E farei você semelhante à espada de um valente. Aleluia. A mensagem dessa noite vai falar sobre um alerta sobre o futuro. É um texto messiânico que chega diante de nós no momento extraordinário da Páscoa. O momento que nós estamos celebrando literalmente o cumprimento de mais uma parte, porque se você pegar o capítulo 9, você vê que ele vai falar de 3 momentos messiânicos, né? E hoje nós celebramos o final do segundo, né, o segundo ato, né? Houve a vinda do Messias e o cumprimento do seu ministério e agora a sua assunção ao céu. O terceiro ato, vocês sabem que será o ato do arrebatamento da igreja. Então, nós hoje estamos vivendo o segundo momento, e ele cita nesse capítulo todos os momentos. Eu queria trabalhar algumas coisas que estão aqui guardadas para a gente. Primeira coisa, o grande rei entrará em Jerusalém de uma forma um pouco diferente do que haviam imaginado. As pessoas, muitas vezes, fazem planos, têm ideias. Bom, é motivo simples. Nós aqui nesse ministério tínhamos uma ideia. A minha ideia era que em 12 meses cravado eu já tivesse obreiros suficientes preparados para que nós pudéssemos trocar de endereço. Mas infelizmente assim não aconteceu. Esse era o clamor do meu coração. Que tivesse mais mão de obra para que se juntasse, para que fizesse a coisa acontecer. Mas o tempo do Senhor e o tempo do homem nem sempre andam, né, de comum acordo, porque nós temos as nossas decisões. Então, em meio às nossas decisões, nossas prioridades, muitas vezes nós não priorizamos o reino dos céus. Então, eu tinha um plano. O meu plano era o quê? 12 meses estar com um endereço estabelecido, mas eu não consegui que o meu plano se tornasse realidade no delta T que eu queria. Amém, igreja? Talvez você tenha tentado engravidar dentro de um delta T, você falou, em 3 meses eu vou engravidar, e não conseguiu. E aí você de repente para, olha e fala, o que eu vou fazer se eu não conseguir nesses 3 meses? E aí eu me pergunto, o que eu vou fazer se eu não conseguir nesse delta T? Desistir de tudo? Abandonar tudo? De forma alguma. Existe uma obra, existe um passo, existe um compasso, e eu continuo seguindo este compasso. A grande realidade é que quando nós trabalhamos na obra do Senhor de uma forma espontânea e maravilhosa, porque muitas vezes é de uma forma milagrosa que as coisas acontecem, vivemos testemunho como esse que foi contado. Muitas coisas acontecem quando nós trabalhamos na obra de uma forma voluntária, por assim dizer. O mundo espiritual é movido a nosso favor. Isso é fato, isso não é invenção, não é estratégia, não é Osborne que fala, não foi palavra de Lutero, não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, isso é conhecimento de Bíblia, é conhecimento de reino. Então você vê muitas pessoas que acabam vivendo coisas diferenciadas é porque fazem coisas o quê? Às vezes singelas, mas diferenciadas. E aí eu não estou falando de grandes vultos, às vezes são coisas muito simples. Tem pessoas que entram num círculo de oração e começam a cobrir, por exemplo, a liderança da igreja de uma forma pelas madrugadas. Ninguém sabe.
Mas ele é um guerreiro gentil, é uma guerreira gentil, onde está buscando pelo mundo espiritual, pela vida dos líderes. E essa pessoa está prosperando num contexto como um todo e as pessoas não conseguem entender. Cara, será que a pessoa tem sorte? Não se trata em sorte. Bom, as pessoas tinham uma expectativa do que e como seria o Salvador. E eu vou te dizer, ele não veio numa biga real. Ele não veio num imponente cavalo egípcio, como os que Salomão importava. Mas a palavra falava que ele entraria na cidade santa, no lombo de um jumentinho. Era de uma forma simples. Quando a gente pega o Talmud para estudar, a gente vai ver lá que existe duas reflexões de duas entradas, uma de Daniel e uma de Zacarias, falando sobre a chegada do Messias. Uma chegando de uma forma triunfal e outra chegando de forma humilde. A interpretação deles é que se Israel não merecesse, ele ia vir da forma humilde. E se eles fossem merecedores, ele viria na vertente de Daniel de uma forma imponente. Nós, como Igreja do Senhor, entendemos isso com muita tranquilidade. Porque, na verdade, a gente está falando de duas vindas a Jerusalém. Em dois momentos de triunfo. O primeiro momento e o momento já como o rei do momento final. Então, de repente, eles olharam isso e falaram assim, não, ele veio como Zacarias e não como Daniel, porque nós não éramos merecedores. Mas o outro vai falar, não veio, eu não aceito esse Messias. O Messias está por vir, porque ele vai vir como Daniel. Então, por isso que você vê que muito judeu entra em crise existencial, né, aceitando ou não a Jesus como o Messias. Por quê? Algumas pessoas só aceitam se for da forma que eu construí. Se não for assim, o violão que está aqui, mas está com corda de aço? Não, tá com corda, não, de nylon eu não toco, eu só toco se for de aço. Esse está afinado em dó? Não, está afinado em ré. Não, se for afinado em ré, eu não quero tocar. Eu só toco se estiver afinado em dó. Algumas pessoas colocam barreiras, limitações, para que elas mesmas possam viver coisas novas. E o judeu fez isso. Ok? Então ele chega no lombo desse jumentinho, né, cumprindo a palavra profética, nesse momento, de Zacarias. Amém, igreja? Mas o que mais que a gente tem? Muitos cristãos têm uma característica, e essa característica é um sonhador. Tem algum problema nisso? De forma alguma. É muito bom quando nós temos sonhos, quando nós construímos sonhos, quando nós fazemos as coisas, né, além daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, ser o sonhador é uma coisa muito boa, não há mal nenhum nisso. E aí você pergunta, qual é o detalhe, então, que há necessidade em ser um sonhador? Eu vou te dizer que a necessidade principal é nós sermos sonhadores, mas nós alinharmos esses sonhos com os sonhos do Senhor. Sabe, no nosso meio nós temos alguns engenheiros. E qual é a característica do engenheiro? Um engenheiro olha uma planta baixa, o que para muitos vão ser somente um desenho muito bem desenhado ali, mas ele consegue, olhando a planta baixa, saber quanto de material é necessário para aguentar aquela carga. Onde, de repente, você leigo vai falar assim, cara, manda vir 10 sacos de cimento, vamos fazer uma sapata de 1 metro, e aí dá para levantar isso aqui. E ele vai fazer uma análise antes da coisa se tornar realidade, não é isso? Não é verdade? Antes de... vamos cavar o primeiro buraco. Calma. Posso olhar a planta primeiro? Não é assim que acontece? Ou eu estou enganado? Se estiver enganado, por favor, me corrijam. Você olha a planta primeiro, analisa o que tem de expectativa ali, qual é o norte que eu preciso seguir ali, para depois seguir para o passo operacional. Você não consegue fazer a coisa de uma forma inversa. Ou melhor, há possibilidade? Mas aí quem fez reforma sabe exatamente o que isso significa. É muito mais difícil e é muito mais caro, por vezes, você reformar algo que começou errado. Oh, meu Deus, obrigado. Aleluia. Do que começar a fazer um pouco mais lento do que você imaginava. Obrigado, Pai. Resposta do céu já vindo ao meu coração agora. É melhor atrasar mais a inauguração da igreja do que inaugurar a igreja rachar e se destruir. Mas quando ela abrir de verdade. Meu Deus do céu. Abrir com consistência.
E aí ela não vai ser capenga, não vai ficar meio do... Não, ela vai ser uma igreja solidificada. Obrigado, pai. Muito obrigado. Vê agora isso. Vê agora. Então ele vai, analisa essa planta baixa e ele sabe, ó, ele precisa disso aqui vai precisar uma sapata maior, aqui não, aqui pode diminuir, é tranquilo, aqui tá beleza, aqui já, o chão já tá, o solo tá fértil, mas aqui não, aqui é perigoso, se botar pouco vai rachar tudo depois, pode botar a vida de todo mundo em risco, então aumenta a sapata aqui, né? Aqui eu vou fazer com vergalhão X, eu não vou fazer com Y, então traduzindo, ele consegue fazer a coisa virar realidade de uma forma sólida, se sustente. Amém, igreja? O que mais? O Senhor sabe qual é o melhor caminho a seguir, o melhor treinamento para alcançar a nossa vitória. E o fator principal, quero que você anote isso aí, anota, pode anotar. O tempo de preparo. Existem 3 coisas que tem que se alinhar para que nós possamos viver uma coisa chamada vitória, conquista, realização plena. Precisamos saber o caminho que eu vou trilhar, eu preciso saber um treinamento que eu preciso para que aquilo se torne realidade, e eu preciso saber o quê? O tempo de preparo. É interessante que eu fiz uma série no canal, nosso canal do YouTube, falando sobre os SEALs de Cristo. Né? Tá até a descrição aqui em cima depois. Quando a gente entende um pouco sobre o que são os SEALs, a gente vê que literalmente eles estão muito alinhados com o que é ser cristão. Muito alinhados com o que é fazer igreja. Olha que profundo isso. Porque você entra no momento de preparo, entra no momento de busca, entra no momento de treinamento árduo, entra no momento de privações, de segregação, de separação, de gente desistindo pelo meio do caminho, e somente alguns conseguem conquistar. É igreja. Isso é reino de Deus. Mas o mais interessante é que quando eles chegam lá e são brevetados, traduzindo, concluem o curso e colocam o brevê no peito, na sua farda, para que todas as tropas saibam que aquela pessoa tem um brevê diferente, aquela pessoa é um SEAL. Isso não quer dizer que ele está em grupo operacional nenhum. Aí tu, caramba, mas o cara ralou pra caramba, meses de ralação e nada. Nada. Ele só provou que conseguia concluir o curso. Agora ele vai entrar numa outra fase, é uma fase de treinamento. Não mais um treinamento para segregar os homens dos meninos, mas agora um treinamento que vai ver como é que é o psicológico dele, como é que ele trata em equipe, como é que ele cuida dos outros, se ele se importa, se ele não se importa. Se tiver alguém ferido, se ele vai largar no caminho, se ele não vai largar. Se a munição dele estiver baixa, se ele vai dividir a munição com quem está sem munição ou não. Traduzindo, eles vão fazer diversos experimentos com aquele formado, com aquele brevetado, para saber se ele só teve um brevê porque ele era egoísta individual e conseguiu ter resistência, resiliência, ou se ele é alguém preparado para trabalhar em equipe. Assim é a igreja. Muitos pastores se machucam porque colocam prematuramente pessoas para trabalhar na obra, porque todo mundo diz assim, cara, é um bom soldado. Mas é um bom soldado marchando? É um bom soldado desfilando? É um bom soldado na guarita? Que bom soldado é esse? Ou é um bom soldado em combate? É um bom soldado operacional. Ah, não, quando ele trabalhava no rancho, ele fazia um café da manhã como ninguém. O café dele é maravilhoso. Parabéns para ele. Mas será que eu posso tirar ele desse café da manhã e colocar ele num grupo operacional, num grupo tático? Talvez seja essa a reflexão que nós precisamos ter. Então, caminho, treinamento e o tempo de maturação, ou melhor, o tempo de preparo. E aí nós chegamos na outra parte desse texto, que ele vai falar no versículo 13, sobre uma época vindoura. E o Senhor fala que vai colocar o povo dele em guerra contra um reino. E olha que interessante, ele não está falando dos sírios, assírios, não está falando de babilônicos, não está falando dos egípcios. Ele, nesse momento profético, de palavra profética, por exemplo, momento à frente, ele está falando que a igreja vai se levantar contra quem? Contra a Grécia. Talvez, eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas isso aqui é extraordinário. Isso é exatamente o que nós vivemos nos dias de hoje, e é exatamente uma ministração que o Senhor colocou no meu coração. Não sei se vai ser em 1 ou 2 semanas, o Senhor vai decidir. Mas eu vou trazer uma ministração à igreja daqui a 3 quinta-feira,
falando especificamente sobre um livro apócrifo da Bíblia Católica, que vai ser um estudo dos Macabeus. Quem já viu alguma coisa sobre os Macabeus? O Senhor me direcionou a fazer um estudo sobre os Macabeus e trazer para a igreja. E aí, quando eu comecei a estudar os Macabeus, e o Senhor me trouxe esse texto hoje, eu vi que as coisas estão totalmente correlacionadas. E aí eu lembro de alguns pastores falando para mim, continue sendo boca profética sobre a terra. Porque é isso que eu escuto de outros pastores. Eu glorifico a Deus pela tua vida porque você continua sendo voz profética sobre as nações. E eu só tenho que dar honra e glória ao nome do Senhor por causa disso. E aí eu vejo o Senhor me levar e falar assim, agora eu entendi o que o Senhor quer. O Senhor quer que mais uma vez eu traga o quê? Despertamento para o povo de Deus. E o despertamento aqui é exatamente a guerra principal que eles estariam passando, não é contra quem puxava espada para eles, mas é quem fazia contra eles um outro tipo de guerra. Uma guerra intelectual, uma guerra emocional. Nesse momento, todo vai falar exatamente sobre a guerra helênica. Não é a guerra da Helena que passou aqui ao meu lado, é a guerra helênica. Onde o maior inimigo que Israel estava passando e que a igreja atual está passando não são contra os inimigos físicos, mas são como aqueles que trabalham contra a nossa mente, contra os nossos valores, contra as nossas construções, contra a nossa credibilidade, contra a nossa fé. Amém, igreja? Bom, o que mais que a gente tem de interessante aí? São vários tipos de guerra, como já falei, físicas, ideológicas, de palavras, de nervos, guerras psicológicas. Você pode fazer guerra de várias formas diferentes, mas eu quero me ater a um tipo de guerra nesse momento. Lembro claramente, talvez você fale assim, poxa, o pastor se perdeu nessa mensagem. Não, eu não me perdi, eu sei exatamente que eu estou numa mensagem de Páscoa. Aí talvez você estranhe com o que eu vou falar agora, mas acredite, eu sei claramente aonde eu quero chegar. Eu sei o meu destino. E nós estamos na noite de celebração de Páscoa. E nessa noite de celebração de Páscoa, eu convido você a refletir exatamente sobre isso, porque nós estamos num momento de guerra. E qual é o tipo de guerra que nos alcança agora, que vem à nossa porta agora? É uma guerra psicológica. Mas quando nós estamos diante de uma guerra física, nós podemos dividir ela em várias partes, mas eu quero me ater em 3 essa noite. Na guerra física, nós podemos ter uma guerra de tiros. Você pode lançar a mão de uma arma de fogo e entrar em guerra com uma pessoa trocando tiros com ela. Algumas pessoas vão para frente de batalha e usam diferentes calibres para alcançar o seu inimigo. O fato é o seguinte, quando eu, num momento de combate, de guerra, de frente de batalha, estou atirando no meu inimigo, normalmente, qual é a distância que eu estou dele? Só não vale o obreiro Eric, que o obreiro Eric não sabe brincar. A brincadeira de dar tiro nos outros é diferente. Quantos quilômetros você dá tiro nos outros? Qual a distância de um 105, média? 105? 15 quilômetros. Então ele dá tiro de 15 quilômetros. Não tanto. Ele dá tiro e vai, senta para tomar café até a munição chegar lá no outro, né? Até escutar lá a explosão. Mas quando a gente fala num baixo calibre, num combate de infantaria propriamente dito, qual a distância que se fica normalmente de um inimigo numa frente de combate? 4.800 metros é o alcance útil dele. Mas no operacional, você normalmente vai atirar em alguém ao quê? A de 10 a 30, chutando no máximo de 50 metros. Esse a distância de combate que você tem numa arma portátil. Não é isso? Você está ali a média de 10 metros até 50 metros, você ainda está vendo, o inimigo está te vendo, você está vendo, e vocês com isso estão degladiando, estão trocando tiro. Aí de novo eu falo, hoje é noite de Páscoa. Bom, segunda oportunidade que nós temos numa situação de combate é o combate com soco, onde nós usamos os nossos punhos, nós podemos usar as nossas próprias mãos. E o que eu preciso para ter um combate por socos? Eu preciso lançar mão da minha mão e fazer com que essa mão alcance, seja projetada contra
o meu oponente ou o meu inimigo. Eu preciso fazer com que a pele dele toque na minha mão. Traduzindo, é um combate corpo a corpo. Onde o meu soco, minha cotovelada, minha joelhada vai ser o quê? Literalmente no corpo do meu oponente. Então, quando eu soco ele, eu posso dizer que eu posso sentir o suor dele tocando na minha pele. Eu posso dizer que eu posso sentir o sangue dele esbarrando no meu corpo. Eu posso sentir o cheiro dele. Traduzindo, é algo muito próximo que você precisa estar para que você possa se degladiar usando os seus próprios punhos. E agora a gente já não está falando de 10, de 20, de 50 metros ou até mesmo dos 15 quilômetros. A gente está falando de um combate direto. É o momento que você se enche de algo, e aí esse algo pode ser colocado psicologicamente em várias vertentes, tanto como um sobressalto, um descontrole, ou numa situação de combate, uma lei de sobrevivência, né? Então isso pode ser visto de várias formas, isso pode ser usado em vários momentos diferentes. Não, tem alguém tentando atacar minha família, eu vou proteger minha família. Então vou me imbuir de algo de quê? De defesa para aqueles que eu amo. Não, eu posso ter perdido o controle e eu tô com muita raiva e eu vou partir porque eu perdi o meu controle. Então isso pode ser visto de mais de uma forma e usado a mesma estratégia. E aí eu chego na terceira. O terceiro tipo de combate é o combate com facas. E eu posso dizer com certeza que é o mais cruel dos combates. E aí eu vou falar tanto na questão como um militar que treinou a questão de balística e a questão das formas de combate interpessoal, né? Formas de enganjar num combate, obrigado. Então, treinei isso de vários cursos operacionais que me levam a falar isso aqui com muita propriedade. Mas se você quiser falar mais sobre isso, a gente pode comer uma pizza ou um churrasco, que aí a gente fica aqui horas falando sobre isso. Agora eu tenho que resumir em te dizer que, para mim, a pior forma de você combater alguém é um combate por facas. Você precisa de aproximadamente 8 vezes, se não me falha a memória estatística, sangue frio para dar uma facada em alguém do que dar um tiro em alguém. Vocês sabiam disso? Então, se você, no momento de nervoso, você chegar a isso diante de um tribunal, né, do júri e falar, dei um tiro nele, toda a análise que vai ser feita, né, psicológica vai ser, ela chegou num nível, tinha uma arma de fogo à mão, lançou mão e deu tiro, ok. Não, estava numa situação de eu fiquei um pouco preocupado, fiquei tenso, e aí eu fiquei assustado porque gritou comigo, eu peguei uma faca e enfiei no bucho dela. Opa, não caixa. Porque psicologicamente você precisa ter muita convicção do que você quer para você lançar a mão de uma arma branca e enfiar no seu oponente. Há quem diga ainda que o requinte da maldade é quando você não só penetra, mas você faz o quê? Gira. Porque quando você faz esse movimento, você literalmente traz uma laceração maior dentro do outro ser humano, e aí com isso traz a questão do aumento da hemorragia, trazendo a menor risco de vida. Pastor, onde eu cheguei agora? Calma, isso é somente um culto de Páscoa. E você vai ver, vamos ver se é ou não é. Então são 3 formas que eu queria explorar hoje. Combate interpessoal, a questão do tiro e a questão da facada nessa noite de Páscoa. E a gente começa dizendo o seguinte: isso tem a ver com o que Jesus passou? Sim, tem muito a ver. Tem tudo a ver. E quando a gente vai e começa a analisar pelo que Jesus passou nesses últimos dias, no seu ministério na terra, que antecederam a Páscoa, os judeus do Sinédrio fizeram o quê? Dispararam tiros contra Jesus. Porque eles decidiam se juntar a uma certa distância de onde o mestre estava e faziam o quê? Bombardeavam ele com desinformação, com calúnias, com mentiras, com difamações. Então, fazendo uma análise paralela a combate, eles estavam literalmente o quê? Disparando a todo momento, tentando o quê? Matar Jesus. Mas como era a tentativa de matar deles? Era uma tentativa através de um tiro, de um disparo. E o que seria esse disparo? Esse disparo seriam as nossas palavras.
E aí vem uma reflexão muito interessante de um ditado popular que fala que palavra lançada e flecha lançada você não consegue mais alcançar. Uma vez que saiu, você não consegue interceptar no meio do caminho. Você precisa o quê? Depois ir e corrigir o erro que foi cometido. Mas tentar frear no meio do caminho, não tem como. É como balançar um travesseiro de penas ao vento, até você conseguir catar tudo de volta, meu amigo, e às vezes você não consegue recuperar todas. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas podem entrar ferindo como se fosse literalmente um tiro. Quantas pessoas foram feridas emocionalmente com a palavra do Sinédrio? Onde viam Jesus fazendo coisas extraordinárias, mas homens e mulheres que eles tinham como credibilidade em Israel, né? Mulheres, não do Sinédrio, mas as mulheres, né, desses homens, porque aí vem uma reflexão interessante. Normalmente, a mulher está totalmente junta, né, alinhada com os pensamentos do marido. Então, muitas vezes, o cara fala vinho e ela fala 1 litro. E aí, meu amigo, quando vai ver, está derramando 1 litro. Não é verdade? Quantos homens já passaram por isso? É? Ah, meu amor, eu acho que eu vou trocar aqui o ar-condicionado. Não, a parte elétrica da casa precisa realmente ser trocada, de parte elétrica. Aí quando você vai ver, a mulher já botou já um a mais, né? Botou um plus na história, né? Não sei se na época de Jesus era assim, mas nos dias atuais, aleluia. Igual, voltando aqui onde a gente estava, né? Então, ele foi bombardeado em vários momentos pelos líderes religiosos, pelo Sinédrio, onde disparava contra Jesus a todo tempo. Mas aí você pergunta, quando a gente chega no segundo momento? O segundo momento, o segundo ato eu vou colocar literalmente como a prisão de Jesus. Onde agora sim, diversos soldados são mandados para chegar até ele, para prendê-lo. E aí eles usaram a força das suas mãos para poder bater no mestre. Socar o mestre, chicotear o mestre, para literalmente machucar o nosso Salvador, o nosso Redentor, para lacerar, para tirar sangue do nosso Messias, para deformar. Então eles bateram com vontade, o que alguns não tiveram coragem de encostar, traduzindo, usaram palavras como balas, disparando a longa distância, fazendo com que a coisa fosse consumida cada vez mais. Agora eles mandam um grupo, porque eles mesmos só estavam disparando. Agora esse outro grupo caberia o quê? Usar a força dos seus punhos contra esse Messias. Mas tem uma coisa interessante. E qual é a coisa interessante que eu trago para você? Quando Jesus poderia apanhar dessa forma? Você já parou para pensar nisso? Será que pregando no templo em Jerusalém conseguiriam lançar mão dele e bater nele? E aí? Será que, né, junto às margens do rio, ele ministrando no barco, poderia vir uma meia dúzia de soldados, ou uma dúzia de soldados que fosse, pegar Jesus, lançar e espancar ele na frente de todo mundo? Isso poderia acontecer? E olha que eu não estou falando sobre ministração e manifestação do poder de Deus. Eu estou falando se fisicamente isso poderia acontecer. Sim ou não? Exatamente. Poderiam até tentar, mas a multidão, a multidão de testemunhas fazia um cerco em volta dele que não podia ser tocado o dedo nele. E aí a gente chega na terceira estratégia de combate, que é a combate por faca, por arma branca, por punhal. Como que a gente pega na época medieval, e aí eu agradeço a Deus porque nesse canal e nessa igreja tem muitas pessoas universitárias, muitas pessoas, né, letradas, então fica fácil. Quando a gente pega na história da humanidade, a gente pega na história dos reis, a gente vê que um dos grandes perigos que os reis tinham era exatamente a sabotagem. E como era essa sabotagem? Era uma situação de risco que ele passava em situação direta, ok? A gente sabe que um sniper tem a capacidade de, às vezes até mais de que 1 quilômetro, efetuar um disparo exatamente entre os olhos. Ele tem esse treinamento e essa capacidade. E ele pode efetuar aquele disparo, e ele está tão convicto da certeza que ele pode levantar dali, sair, tomar um café.
E lá o que vai acontecer não está pronto. Ele não sabe se a pessoa chorou, se tinha gente em volta, se ele só fez o que ele tinha que fazer a uma muito longa distância. E do momento que ele executa a ordem que ele tinha, e aí eu não vou entrar na questão da ordem, é só cumprimento de uma ordem, ele pura e simplesmente sai, abandona o local. Ele abandona o local sem ter risco de patrulha à volta dele, sem ter cachorro à volta dele, que é o maior inimigo do sniper hoje, é o cachorro. Então ele não tem os perigos maiores à volta dele, ele só faz a missão dele e vai embora. Mas quando a gente entra numa situação de um combate de faca, um combate de punhal, a gente precisa estar exatamente à distância de um braço do teu possível inimigo, do seu adversário. Você precisa estar à distância de um braço, dos olhos deles, para ver, no momento que você executa aquilo que você tramou no seu coração, qual é a expressão que está nos olhos dele. Você está entendendo isso? Você tem que estar muito próximo da pessoa. E mais, na maior parte das vezes, você precisa pegar ela desprevenida. E aí eu pergunto, como conseguir tal coisa? Quando a gente entra, né, como eu falei na história dos reis, os reis eram colocados literalmente numa redoma. E aí eu pergunto a você, que tipo de redoma é essa? Quando os reis saíam dos seus palácios e iam andar pela cidade, ou iam para uma outra cidade vizinha, ou ir para um outro reino onde existia um certo perigo, o que tínhamos em volta dos reis? Verdadeiras escoltas, às vezes uma legião de soldados. Você tinha muita gente que estava ali para o quê? Para proteger a figura do rei, para que ninguém fizesse mal ao rei. O que aconteceu com Jesus na história? Jesus era cercado por uma multidão de testemunhas. Pessoas que literalmente estavam ali para proteger aquele que seria o quê? O Salvador de Israel. Então, em momento algum, Jesus, como homem, de novo, eu estou deixando bem claro, eu não estou colocando aqui na figura, né, do poder de Deus manifesto, eu estou falando na figura de homem. Então ele, como homem, como Messias prometido para Israel, tinha muita gente para proteger ele. Então ele literalmente, quando estava nas multidões e tinham pessoas que disparavam, outras que queriam socá-lo, não conseguiam romper essa barreira. Porque o GC que protegia ele era muito grande. Olha que lindo isso. Então, aqueles homens tramaram a tal ponto de entender que só existia uma forma de pegar ele. Que forma era essa? A forma da traição. Meu Deus do céu. Na covardia. E eles tramam de alcançar alguém. E eu quero que você preste atenção nisso, que isso é muito lindo, isso é muito profundo. Tinha que ser alguém que sentava no sofá para ver um filme com ele. Tinha que ser alguém que sentava na mesa para comer com ele. Não podia ser alguém ali que estivesse a uma meia distância, ou um meio amigo, não. Tinha que ser alguém que dormia do lado dele. Porque, literalmente, esse ataque, essa emboscada, teria que ser de alguém que pegasse ele totalmente desprevenido. Porque aí a gente volta à situação histórica e eu pergunto, em que momento os reis não estavam envoltos em escolta, não estavam envoltos em legiões, estavam literalmente à vontade? Pergunto para você. Hã? Quando ele estava dentro do palácio. Porque o palácio era o lugar de proteção dele. Então, quando ele estava dentro do palácio, era o lugar que ele estava o quê? Sem armadura, só com vestes leves, que haja coluna, aquela armadura pesada, né? Imagina, então ele estava com vestes leves, estava tranquilo, despojado, imagina que estava com uma sandália tranquila no pé, uma sandália real, mas uma sandália tranquila. Estava como? Desarmado. Então o melhor momento para poder lançar mão de um rei era na sua intimidade. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Eles conseguiram chegar no coração de alguém através do dinheiro, através das ofertas de poder. E permitir com que esse homem começasse a tramar um plano. E aí eu tenho uma tese sobre isso, onde eu creio realmente que Judas não imaginava que o final seria aquele. Ele imaginava que ele ia ganhar um dinheiro, ia
forçar a rebelião, né, dentro de Israel. Era a época de Páscoa, então todos os homens de Israel estavam, né, centralizados em Jerusalém. Então, se a revolta armada começasse, como na época dos Macabeus, que a gente vai estudar depois, então seria um novo levante de Israel diante desse império constituído que era o Império Romano nesse momento. Então, era o melhor momento para que a coisa, visto que não tinha zap, não tinha satélite, ia tudo de boca em boca. Então, aquele era o momento. Se a revolta armada acontecesse ali, os homens já iriam para suas tribos, já o quê? Levando as situações de combate pronta para que eles tomassem, literalmente o rei, tomassem um posicionamento diferenciado. Então, todo pelo contexto geopolítico que estava acontecendo, eu acredito que Judas tinha uma outra intenção quando entregou o mestre. Mas, de novo, eu disse, indiferente da intenção, o que causa é a consequência, ok? Muitas vezes nós estamos muito bem intencionados, mas as consequências são desastrosas. E colhemos as consequências por causa disso. Amém, igreja? Pois bem, então, eles conseguiram alguém que estava a essa distância de uma facada, alguém que estava dentro, que não estava, e conseguisse entrar num território de proteção e não num território hostil. E agora Judas chega com aqueles homens. E eu estava conversando com a minha esposa sobre esse detalhe agora. Eu falava ou não sobre esse detalhe de uma história verídica que eu passei há pouco tempo atrás. E aí a gente vê que a Bíblia é muito mais atual do que a gente imagina. Certa feita, eu fui dormir na casa de um homem de Deus, eu viajando, fui dormir na casa desse homem de Deus. E é muito interessante como Deus às vezes coloca a gente em certos lugares para que a gente possa aprender. E estava eu ali naquela noite, era uma noite de sexta-feira, eu lembro exatamente isso. Naquela noite de sexta-feira, nós sentamos, conversando, saí do trabalho e ali fui visitar aquele pastor. E eu fui convidado a ficar na casa. Não, você vai passar o final de semana na minha casa, você é meu convidado. E chegando lá, eu descobri que eles já tinham convidado hospedado. Eu falei, pô, mas já tem gente. Não. Você vai ficar conosco aqui, não abra mão disso, eu faço questão de ter você conosco. Você vai ministrar na igreja, então eu quero você passando esse final de semana conosco para a gente estar compartilhando em família. E eu lembro que a gente ia preparar a janta ia ser colocada, mas eles atrasaram um pouco porque o outro hóspede ainda não havia chegado. Esse outro hóspede era um seminarista que estava estudando para ser pastor, que era formado em TI. Ele era um influenciador digital, ele entendia um pouco sobre marketing de multinível, marketing de rede, etc. E esse rapaz, agora fazendo teologia, foi chamado por esse pastor, ou melhor, o filho desse pastor que também era seminarista, conhecendo esse rapaz, era amigo de seminário, os dois estudaram 4 anos juntos, e quando eles estavam prestes a se formar, ele falou assim, eu queria fazer um convite, pai, eu tenho um amigo no seminário que é especialista nessa área, eu acho que diante de tudo que a sociedade está passando de mudança, eu acho que é importante a gente, né, colocar a igreja na internet, nas mídias sociais. Ele era pastor de uma igreja de médio para grande porte, e ele aceitou esse desafio, né? E permitiu que o filho trouxesse esse grande amigo para morar lá. Só que, como eles eram muito amigos mesmo, ele decidiu, em vez de colocar ele num lugar, colocar ele dentro da própria casa dele. E assim foi. Durante meses ele morava dentro da casa desse pastor. Sentava na mesa, comia junto, tudo beleza, e ele foi tomando pé de tudo que era da igreja. Ele montou uma estratégia, montou uma ramificação, montou curso online, fez o que tinha que fazer, o que ele tinha sido contratado para fazer profissionalmente. E, ao mesmo tempo, era um seminarista já na formação, no último ano dele de estudo. Pois bem, até que chegou a sexta-feira. E isso me lembra exatamente a Páscoa. Porque esse seminarista, a gente esperando ele para a janta e ele se atrasou. E ele sabia que a família gostava de comer na hora, mas ele se atrasou, pediu desculpa. E ali a gente sentou à mesa. E a gente conversou, a gente riu e contou-se piada. E foi uma noite maravilhosa. Só que ele pediu licença porque ele precisava sair de novo. Ele já tinha um compromisso, ele não sabia. Ele tinha marcado de jantar com algumas pessoas, então ele comeu só um pouquinho, se divertiu, riu, brincou. Foi uma noite maravilhosa, aquele jantar. Mas ele levantou, trocou de roupa rapidamente e saiu porta fora, e eu não vi a hora que ele chegou, e eu fui dormir bem tarde. Sabe, no dia seguinte,
A mesa foi posta mais uma vez. E agora estávamos no sábado. E esse rapaz levantou muito cedo, pegou só uma xícara de café e não quis sentar à mesa. Ele tomou o café, não, senta com a gente, vamos sentar, vamos celebrar e a mesa, estamos juntos, temos mais visitas, o pastor do Rio de Janeiro está aqui conosco, não, eu estou muito atrasado e eu preciso sair porque eu já tenho um compromisso com o pastor fulano de tal, e, glória a Deus, acontece. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês, o meu coração estava inquieto, muito inquieto. Porque quem conhece um pouco de reino espiritual consegue sentir quando uma pessoa está acompanhada ou não. E eu estava muito sem graça de dizer, porque quando aquela pessoa chegou perto de mim, eu não senti que ele estava sozinho. Tem alguma coisa. E todo mundo rindo, brincando assim, pô, eu tô meio fora né? Eu tô desintonizado, tá todo mundo bem, eu tô com uma escaramiola na cabeça, deve ser religiosidade, essas coisas malucas de pentecostal. Quando foi no sábado, perto da hora do almoço, o telefone começou a tocar. Telefone, filho, esposa, marido, tocando. O que está acontecendo? A igreja estava entrando em crise. Existia um racha sendo montado dentro da igreja. Me arrepiar todo. Aquele homem que tinha sido convidado e sido tratado como um filho, colocado na mesa, num lugar de honra, entendeu tudo o que acontecia naquela igreja. A administração, depois de alguns meses que ela entendeu, ele decidiu entender que o copastor seria a figura melhor do que a do pastor-presidente. E ele começou um lobby no meio de muitas famílias para convencer aquelas pessoas que era momento de trocar a liderança da igreja. E aí a gente entendeu porque sexta-feira ele tinha se atrasado, ele tinha passado o dia todo fora, tinha se atrasado para a janta, comeu tão rápido e teve que sair porque ele já tinha outras reuniões que ele tinha marcado com outras 2 pessoas. O golpe já tinha sido tramado, só que ele não sabia que muitas daquelas pessoas amavam aquele pastor, que foram ganhas para Jesus, para aquele pastor, que foram trazidas para o evangelho, que amavam literalmente, reconheciam nele não só um título de líder, mas de um homem de Deus. História verídica essa que eu estou contando. E aí muitas pessoas começaram a ligar confusas, sem saber o que entender, porque estavam recebendo ligações de outra, de por que estava trocando, quem ia trocar e o que estava acontecendo. Então havia já um bulbo, lançaram a granada dentro. E eu lembro que aquele homem e aquela mulher se desestruturaram e começaram a chorar. E eu estava ali, como fiel da balança, falei assim, tem opções aqui nessa história, eu acalmo eles, ou eu uso o boxe tailandês que eu conheço um pouco para resolver tirar esse demônio desse corpo desse homem aí, né? Ou eu imponho as mãos ou eu uso os punhos, né? Tem 2 formas de usar as mãos, porque isso é cafajeste, isso é calhorda. Humanamente, vontade não faltava de usar de esquentar um boxe tailandês na criança. Mas eu sabia que não era a forma de resolver isso. E aí a gente começou a orar, discernimento, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara. Pega agora o computador, abre agora a internet e cote o valor de uma passagem para que ele volte para a casa dele. Morava em outro estado. Aí o quê? Eles não têm condições de pensar isso. Eu trouxe você aí para você fazer isso. Você vai resolver essa crise agora. Eu pedi licença, fui lá em cima, peguei o computador, abri e comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, por que você... Ele mora em outro estado e é muito caro. Aí a gente tem a questão de rescisão. Respira. A passagem está aqui. Você paga em 10 vezes sem juros no cartão. A passagem eu consegui, portanto, para amanhã, 8 horas da manhã. Hã? Tira o anátema do meio de vocês. Não tem mais condições. Quando ele pisar de novo aqui, comunica que a passagem já está comprada, que ele está sendo convidado a voltar para casa. Quantos meses ele trabalhou? Quantos meses? Faz uma análise aqui de salarial, tal, quantas vezes? Propõe a ele agora que a igreja não tem condições de pagar toda a rescisão dele de uma vez, mas você vai ser parcelado em 3 vezes, você consegue pagar até em 2. Então, chega para ele e comunica a ele que vai ser dado uma vista, em 30 dias vai ser depositada a segunda parte. Traduzindo, se livra do anátema. Aí, dessa forma tem como. Eu falei, pois bem, ele chorando, desestruturado. Eu falei, pois bem, eu friamente, então a gente vai fazer isso. Pega o cartão agora, comprar passagem aqui. Mas vamos comunicar, não tem que comunicar.
O ato que foi feito de rebelião não tem mais o que comunicar. O que vocês vão fazer é sentar para tentar entender o porquê. Mas chegou um ponto que não tem mais o que fazer. Na questão de manter debaixo do mesmo teto. Ele tem condições de morar num lugar sozinho? Eu não sei quanto ele tá. Ele falou que gastou muito dinheiro no cartão e... Então ele não tem condições de alugar, não. Então, ok, tá aqui em aberto. Quando ele chegar, você faz as duas propostas. Ou ele se muda para uma outra casa, a casa dele, ou a opção B que a igreja traz é pagar, fazer as contas dele, fazer o acerto, né? Chama, não é isso na CLT, né? Fazer o acerto dele, dar o acerto dele. Rescisão de contrato, isso mesmo, obrigado. Porque ele era um funcionário da igreja. Mas o que me deixou mais maravilhado foi que depois desse baque, chegou a hora do almoço. Vai lá de Ibia, soube. E a mesa foi posta. E o lugar dele estava ali. Tudo arrumado. Mesmo depois desse ato de traição coordenado, o lugar dele, a mesa, continua sendo colocado. E ele chegou com aquela cara como se nada tivesse acontecendo. E aí eu confesso que eu tive que me controlar como homem. Tá tudo bem, fulano? Tá tudo ótimo. Sente à mesa conosco. Vamos comer. Vamos para o lugar de convívio, vamos para o lugar de intimidade, vamos para a mesa. Mas sabem, tem pessoas que sabem o que estão maquinando dentro de si e ele não conseguiu sentar. Ele não... E eu lembro que esse pastor insistiu, por favor, senta à mesa comigo. Vamos conversar, vamos comer. Eu sou teu amigo. Meu Deus. Eu quero ter um momento a mais contigo. E ele falou, não tem mais como sentar à mesa. Ele fechou o ponto de contato. Ele tomou a decisão de uma forma unilateral. Ele não quis sentar com eles. Tomando essa decisão, ele saiu de novo de casa. E acreditem, ele ainda foi tentar inflamar mais pessoas. Só que a igreja já estava vacinada. Porque um começou a ligar para o outro, não, está acontecendo, não é possível, não. Então, quando ele tentou ainda naquela tarde de sábado fazer mais algumas coisas, não teve mais como. E aí, quando ele voltou, aí ele foi chamado a sentar e eu fui testemunha dessa conversa. E ainda foi perguntado, você gostaria de falar alguma coisa? Eu não tenho nada para falar. Tá tudo bem com você, entre nós? Tá tudo ótimo. Pois bem, diante disso, eu quero comunicar que a igreja não tem como mais ficar com os teus trabalhos. Nós não estamos passando por um momento de aperto financeiro. Nós estamos fazendo de tudo, inclusive hospedando você na nossa casa, porque a gente não tinha como pagar uma casa para você. Mas nós queremos abrir uma oportunidade agora de ou você ir alugar agora realmente um lugar para você morar, ou abrir um plano B. Qual é o plano B? Se nós pagarmos agora uma passagem para que você possa retornar para sua casa. E ele falou, e os meus direitos? Os seus direitos serão todos pagos se você voltar. Nós não temos condições de arcar à vista, então peço para que seja metade à vista. Daqui a 30 dias a igreja vai se cotizar e nós vamos juntar o dinheiro suficiente para arcar. Eu comprometo a pagar a segunda parcela em 30 dias. E ele parou, olhou e falou assim, então eu decido partir. Você decide partir? Sim. Semana que vem, então, eu quero uma passagem. Aí foi quando eu levantei, eu falei, semana que vem, não. A passagem está comprada para amanhã, meio-dia. Eu lembro que ele ficou olhando. Mas é que não vai dar tempo. Não tem mais tempo de fazer nada. Aí fui eu que saí a parte, né? Eu falei assim, meu irmão, tudo o que você tinha que fazer, você já fez. Não tem tempo para fazer mais nada. E aí ele sentiu que eu engrossei a voz. E aí ele literalmente abaixou. Às vezes Deus dá 1,93 m, 92, né? Por alguns motivos específicos, né? Não é só para botar medo em criança quando você passa no departamento infantil.
E eu falei, meu irmão, tudo que você tinha que... Aí o carioca entrou, né? Tudo que você tinha que fazer já foi feito e você não vai fazer mais nada, a não se arrumar tuas malas. Amanhã tu tá metendo o pé. Você tá entendendo o que eu tô falando? E aí ele viu que não estava mais tratando com anciãos, que ele estava... E ele travou. Literalmente eu senti que ele sentiu medo naquele momento. E ele... não tem mais o que se discutir. Se não tem o que conversar, não tem mais o que se discutir. Você não tem para conversar com eles, eu não tenho para conversar com você. Meio-dia tu tá dentro do aeroporto, dentro do avião, voltando pro seu estado de origem. E assim foi. No dia seguinte eu lembro que eu não fui na celebração de manhã na igreja, e esse pastor me fez um pedido. Eu não tenho como, depois de tudo isso, você pode ficar em casa, que a gente está com medo dele fazer alguma maldade dentro da casa. Eu falei, mas pode deixar que vocês estão com a pessoa certa aqui. Eu vou ficar com ele em casa, só eu e ele. E aí, ora por mim, irmão. Ora por mim, igreja, para que... Porque o espírito da violência não falha no meu ouvido. Eu não saio da cruz, né? Vai que solta um braço da cruz, ferrou. Então, eu continuo preso na cruz, aí ele orou por mim, porque realmente eu nunca tinha passado por uma situação tal. A gente está conversando aqui, mas você imagina o nervo, você está vendo a pessoa esfaqueando e quando você para na frente dela, não está tudo ótimo. Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. E ontem saiu, eu fui jantar com algumas pessoas, não sei o quê, mas foi uma noite maravilhosa, né? Tô só um pouco cansado e indisposto agora, eu só quero voltar para minha cama. Então, literalmente, a gente vê que o espírito de Judas continua agindo sobre a face da terra. E aí agora a gente conclui. Mas para que esse espírito de Judas se cumprisse no dia atual, ele precisava estar a que distância? A distância de um braço para poder enfiar o punhal, no coração do líder. Da mesma forma foi com Jesus. Precisava ser alguém muito próximo dele para poder alcançar e romper toda a segurança física que ele tinha. Mas o mais interessante, que eu termino essa mensagem, é que esse pastor, assim como Jesus, deu uma segunda chance. Preparou a mesa. Chamou para sentar e ceiar com ele. Ele estava muito triste, ele estava arrebentado por dentro. Eu conheço ele, eu sabia disso. Mas ele conseguiu secar as lágrimas e acalmar. E convidar, volta, meu filho. Porque ele tratava esse rapaz como um filho. Ele já morava quase 6 meses na casa dele. Na casa dele. 6 meses comendo todas as refeições juntas. Traçando todos os planos que ele tinha de igreja, ele passou para ele. Mas mal sabia que ele tinha o coração de Judas. Que ele só estava articulando, pegando todas as informações possíveis para construir uma nova igreja. Deixa eu dizer o que aconteceu no final dessa história. A igreja ficou abalada. Porque algumas pessoas deram ouvido. Depois de alguns meses, esse ministério rompeu. E o outro pastor, que era o que estava sendo propagado, mas que, diante de um questionamento direto, ele falou assim, não, eu não sabia de nada. Ele que cismou com isso, mas na verdade eles já estavam alinhados. E nada melhor que o tempo para esclarecer esse tipo de coisa. Depois de um tempo, esse pastor foi embora e muitas ovelhas foram com ele. Até aí não tem problema nenhum, que cada um siga o seu caminho. O problema é que, passado alguns outros meses, a maior parte desses que foram com ele desviaram. E esse é o lado triste principal da escola. Muitas vidas se perderam. E agora coube a esse pastor sair em resgate daquelas que tinham se desviado, que estavam machucadas, para tentar trazê-las de volta para a casa do Pai. Sabe, Jesus Cristo estava naquele lugar. E ele chorava diante do Pai, como a gente já disse aqui na nosso jantar de ceia, nosso jantar de Páscoa. Ele perguntou, Pai, se possível for, faça de mim esse cálice. Mas que sobremaneira seja feita a tua vontade. Que a sua decisão é que vale. Eu não quero que seja a minha decisão, eu quero que seja a sua, Senhor. E se a tua decisão é que eu passe por tudo isso para que se possa cumprir plenamente o plano, que o treinamento seja completo, eu estou disposto a seguir. E assim foi. Jesus foi à cruz. Mas para que ele fosse à cruz, primeiro precisava que houvesse a punhalada. Mas eu quero que você reflita sobre isso, porque nenhum de nós está livre de passar por isso. É uma dor muito grande.
eu já senti ela. De pessoas que estão muito perto de você, literalmente te esfaquearem. É uma dor assim, eu não saberia explicar para você, eu não consigo. Dói demais quando a gente ama intensamente e não é respondido. Eu torço a Deus que vocês nunca tenham passado por isso, que nem passem, mas Jesus passou. E o mais interessante é que a mesma história que eu vi em Jesus, eu vi esse pastor replicar e eu estava ali do lado aprendendo tudo. Que mesmo após ter sido traído, ao receber de volta o traidor, ele foi bem claro em dizer: por favor, sente-se na mesa comigo, meu amigo. Mesmo depois da traição, ele não desistiu de Judas. Mesmo depois da traição, esse pastor não desistiu desse rapaz. Mesmo depois da traição, eu não desisti dessa pessoa que passou pela minha história. Glória a Deus, nessa igreja nós não temos nenhum exemplo disso. Amém. Mas o fato, e não teremos, amém? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós não teremos. Em nome de Jesus, não teremos. Ele amou incondicionalmente. Ele nos ensinou o que é esse amor. E é esse amor que nos traz a um outro ato, que é estar à mesa. Nessa Páscoa. Para celebrar, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele estava entre nós, mas ainda continua entre nós. Eis que veio a noite de quinta, mas agora o domingo ressurge. E no domingo, por conta dele ter ressuscitado, eu quero convidar todos vocês a literalmente chegar nesse ato da celebração da Santa Ceia.